Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário DEVA11. Mais especificamente, a gente vai discutir sobre qual que é a chance do DEVA11 voltar a ser cotado a valores próximos ali de R$ 100 por cota, como ele era há mais ou menos um ano atrás. E antes de tudo, vamos só falar um pouco sobre o fundo imobiliário. Então, ele é um fundo imobiliário de papel, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores em valor patrimonial. E atualmente ele vem sendo cotado aqui próximo a R$ 65. Lembrando que nas últimas semanas ele já chegou a ser cotado a R$ 44, mas há pouco tempo atrás ele já foi cotado até as mais de R$ 100. O que mostra, na verdade, que esse fundo caiu bastante no último ano. E aqui a gente consegue ver perfeitamente que ele vinha caindo pouquinho a pouquinho, mas caindo. E quando a gente chegou aqui há mais ou menos uns 2 meses atrás, ele dá uma gigantesca queda. E depois aqui uma grande subida. E sobre essa subida, ele aí subiu a sua cotação em mais de 45% aí nos últimos dias, aí podemos dizer desde o começo aqui desse mês. Então a gente consegue ver que ele caiu bastante, mas atualmente ele já deu uma boa recuperada, mas ainda muito abaixo do valor que ele vinha sendo cotado lá mais ou menos 2 meses atrás, antes de todo o problema do DEVA11 se tornar público. E atualmente esse fundo imobiliário vem sendo negociado a 70% do seu valor patrimonial. Mas aqui tem uma pegadinha muito grande, que esse valor patrimonial ele não está de certa forma atualizado frente aos calotes que esse fundo imobiliário está tomando. E a gente vai discutir melhor isso nesse vídeo daqui. Tá bom, mas para entender um pouco melhor se o DEVA11 ele pode subir mais, antes de tudo, a gente tem que entender o porquê ele caiu. Porque a resposta de se ele pode subir mais ainda está extremamente atrelado ao motivo principal dessa queda que ele teve. Então, agora no vídeo a gente vai falar sobre isso, mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas basicamente o que acontece com o DEVA11? Bem, como foi falado aqui, ele é um fundo imobiliário de papel. E um fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro através de um CRI, um certificado de recebível imobiliário, para financiar outros empreendimentos. E em troca desse dinheiro que ele emprestou para esse financiamento, ele vai receber uns juros e uma correção monetária, que vai ser pago mensalmente como rendimento, e também uma amortização, que é basicamente o dinheiro que ele emprestou sendo devolvido. Então vamos supor que ele empresta R$ 1 milhão, ele vai receber R$ 1 milhão em amortização, mais os juros e a correção monetária desse valor. Bem, e na verdade, o que acontece com o DEVA11? A taxa de juros que ele recebe é extremamente alta. É inflação, mais quase 10,6%, 10,59% para ser um pouco mais preciso. Mas é uma taxa extremamente alta. E por que ele recebeu uma taxa tão alta assim? Bem, na verdade, porque nesses empréstimos que você faz através desses CRIs, quanto maior o risco, maior vai ser a taxa. Então, na verdade, o que aconteceu com o DEVA11 e o que originou o grande problema desse fundo imobiliário e de vários outros? Bem, basicamente, o DEVA11, ele tomou muito risco. Ele financiou empreendimentos extremamente arriscados para receber uma taxa extremamente alta. Só que esses empreendimentos extremamente arriscados que ele acabou financiando, acabaram que esse risco acabou se tornando uma realidade. Eles estão agora com sérios problemas, alguns desses empreendimentos, e não estão conseguindo devolver esse dinheiro que eles pegaram emprestado para o DEVA11. E aí que está o grande problema, porque o DEVA11 vem sofrendo com várias inadimplências de vários credores que ele tem. Ou seja, essas pessoas que pegaram emprestado esse dinheiro agora não têm condições de pagar. Então só os credores que atualmente estão inadimplentes, ou seja, que já não conseguem mais pagar, e o DEVA11 já está correndo atrás de acionar as garantias, só que a gente já tem 16% do fundo, ou seja, 16% de todo o dinheiro do fundo imobiliário já foi meio que perdido aqui. Já foi meio que perdido porque esses fundos, esses CRIs não estão conseguindo pagar esse dinheiro que pegou emprestado e ele está tendo que acionar essas garantias que tem nesses contratos desses CRIs. Só que pegar essas garantias e transformá-las de novo em dinheiro não é um trabalho muito simples. Na verdade é algo bem complicado e a gente vai explicar um pouco melhor isso ao longo do vídeo. Mas o problema não é só esses CRIs que estão inadimplentes atualmente, mas sim vários outros CRIs que ele também tem em carteira, que estão em processos muito semelhantes a esses que já não estão conseguindo pagar, só que esses outros CRIs ele está conseguindo renegociar.
ele está conseguindo mudar os termos de taxa de juros, de amortização e fazer uma coisa mais branda, uma coisa que faça mais que fique mais fácil para esses empreendimentos irem pagando com o tempo. Mas obviamente, quando você faz esse reperfilamento da dívida, isso significa que esses CRIs já estão enfrentando grandes problemas. Então, na verdade, aqui a gente vê que 16% do fundo está inadimplente, o que é um gigantesco problema, mas ele tem um problema muito maior de vários outros CRIs que representam muito mais porcentagem em relação ao patrimônio do fundo, que já estão numa situação extremamente complicada e podem vir a dar calote também nos próximos meses. E qual que é o grande problema, então, do DEVA11? Poxa, esses vários CRIs não estão pagando, mas eles têm garantia. Tá bom, só que para ele acionar essas garantias e transformá-las de novo em dinheiro e recuperar o dinheiro que ele investiu nesses CRIs, isso pode muito provavelmente demorar anos. Isso porque muitas dessas empresas vão entrar em recuperação judicial. Isso vai fazer com que não seja possível ele resgatar, pelo menos no primeiro momento, essas garantias. Ou também essas garantias podem ser um imóvel, uma chácara lá no fim do mundo. Poxa, até você vender esses imóveis e transformar de novo em dinheiro é um grande problema. Isso também não vai ser um processo rápido. E mesmo que quando tudo isso for feito, mesmo quando ele vender todas essas garantias e recuperar esse dinheiro, pode ser que mesmo assim ele não recupere todo o dinheiro que ele investiu naquele CRI e muito provavelmente vai ser o que vai acontecer. Porque imagina que você é uma empresa que está passando por sérias dificuldades financeiras e você precisa pagar aquele empréstimo. Poxa, se a garantia que você tem é realmente boa, você vende a garantia, pega o dinheiro e paga o empréstimo. Se você chegou até o ponto de dar o calote, é porque tem algum problema com a sua garantia. Você concorda comigo? Então esse é o grande problema do DEVA11. E por isso que, na minha opinião, muito dificilmente ele vai voltar próximo aos R$100. Mas essa é só a minha opinião, porque o cenário do DEVA11 ainda é muito confuso para tentar entender o que vai acontecer com esse fundo imobiliário nos próximos anos. Eu, na minha opinião, não acho que é um investimento muito interessante, mas se você achar, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos que eu falo sobre o DEVA11. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.